Amém. Cara, que legal poder estar aqui com vocês. Eu comecei a ficar preocupado, porque o Bernardo me chamou, cara, vem pregar aqui em Niterói. Mas aí, de repente, Lagoinha, Barra, Zona Sul, começou a me marcar. Eu falei assim, o que está acontecendo? Aí a galera de Friburgo, a galera da Baixada e vários outros lugares. Tem gente aí de todo canto do Rio de Janeiro? Cara, que doideira que vocês fazem, muito massa. É o Next Rio, né? Depois que eu fui entender que a gente está aqui hoje, começando, na verdade, todos os Next. Cara, incrível. Eu amo a inteligência e a estratégia da liderança. E para mim é um privilégio poder ser parte desse começo. Eu me chamo Vitor, eu sou lá de Vitória, no Espírito Santo, mas 2 anos atrás, Deus mudou a nossa família para Kansas City, nos Estados Unidos. E hoje nós somos missionários intercessores. O que é um missionário intercessor? Tá ligado o missionário que vai para a África? Missionário que trabalha com tradução da Bíblia? Ok, o meu trabalho, a minha missão é orar. E juntamente comigo a gente tem outros missionários intercessores que sustentam oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 25 anos sem parar. Já parou para pensar? É muito bolado. Se você ainda não assistiu, você pode procurar depois a IHOP KC, é a nossa casa de oração lá nos Estados Unidos. A gente está passando por uma fase difícil, mas então você também pode orar por nós, mas você também pode encontrar bastante recurso interessante sobre a casa de oração. E tem até aluno do IHOP U aí, não tem? Tem ali, ó. Glória a Deus, 2 vidas. E aí, cara, Deus transicionou a gente. Eu pastoreio a base, que é a nossa igreja lá em Vitória. E a base, cara, é o sonho da minha vida, é a energia da minha juventude, é o meu gás, é tudo que eu derramei ali. E Deus falou, olha, a gente tem uma estação nova para você, onde você pode ser mais útil. Né? E isso incluía mudar de continente, levar toda a nossa família lá e viver como missionários nos Estados Unidos. Então, a gente não está realmente atrás do sonho americano, mas, pelo contrário, a gente levanta o nosso próprio sustento para poder fazer essa missão. E sempre que eu venho no Brasil, eu tento conectar com amigos, fortalecer a igreja, a crescer em oração e a entender melhor o plano de Deus. E, para mim, é uma honra, um privilégio poder falar com a juventude do Rio de Janeiro nessa noite. Amém? Obrigado por me receber. Um beijão para os pastores, líderes que mobilizaram esse encontro, a galera que fez acontecer. Espero que seja rico e abre a sua Bíblia. Lucas, capítulo 11. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coisa mais importante do mundo. Pai, eu oro para que a sua palavra corra nesse lugar. Eu oro para que ela possa tocar nos nossos corações. E enquanto a gente fala de Ti, o Senhor acende o fogo do nosso peito e desperta o zelo nos nossos corações por uma vida contigo, por uma vida de oração. Pai da glória, eu oro para que o Senhor libere o Teu Espírito nesse lugar sem medida, para que nós possamos ser transformados um pouco mais à imagem do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a jornada de Lucas, tentando contar a história dos discípulos interagindo com Jesus no que diz respeito ao assunto oração. E a gente vai abordar diferentes aspectos e eu quero que você veja, tipo assistindo um The Chosen, sabe? Consiga enxergar de uma maneira bem visual e simples que os discípulos estavam numa incrível jornada de caminhar com o próprio Deus em carne, quando de repente eles se encontram perdidos no meio do ministério, porque eles não sabiam fazer a coisa mais importante que eles deveriam ter aprendido. A palavra de Deus mostra para a gente que quando Jesus inaugura o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele faz é o Sermão da Montanha, tá ligado? Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, a declaração do reino de Deus, é Jesus proclamando, isso é a minha vontade,
esse é o meu plano, assim é que você vive para a minha glória. Você precisa abraçar as bem-aventuranças, remover o pecado do seu coração e da sua vida, mesmo que isso custe a sua mão ou o seu olho. E se você também quiser ser o meu discípulo, você precisa abraçar as disciplinas espirituais ou os meios pelos quais você cresce espiritualmente, que é por meio da oração, do jejum, da generosidade e do perdão. Todo mundo precisa praticar essas disciplinas. E se você fizer essas coisas com sabedoria, você vai ser uma pessoa que está construindo a sua vida sobre a rocha. Se você ouvir essas palavras e as obedecer, você vai construir a sua vida de uma maneira equilibrada, de uma maneira sólida e estável. Mas se você ouvir essas palavras e não as praticar, você vai ser tipo alguém que constrói uma casa sobre a areia, que vem os ventos, sopram, né, as tempestades, as águas dão contra ela, e aí vai e cai tudo. A casa não presta mais, porque ela não tem fundação. E eu acredito que isso que estava acontecendo com os discípulos. Imagina, eles eram um bando de guris, adolescentes, jovens, e todo mundo sabe, né, que jovem é empolgado. Amém? E aí, cara, imagina, eles estavam participando do ministério do Messias. O Messias era o rei de Israel, aguardado por séculos e séculos e séculos. Jesus era a pessoa, a encarnação do sonho dos profetas, dos patriarcas. Ele era a coisa mais importante que poderia acontecer. E, de repente, Deus está em carne andando nas ruas de Israel. Mano, e aí aqueles caras... porque jovem gosta de andar em gangue, né? E aí, cara, eles fizeram um grupinho. Eram Jesus mais 12 e uma outra galera que caminhava com eles. E aí Jesus fala, eu vou pregar um sermão no topo da montanha, de frente para o mar da Galileia. Vai ser irado. E todo mundo fica assim, meu Deus, como é que vai ser, o que ele vai falar? E eles ficam mais emocionados com o hype do evento do que com a mensagem em si. E a prova é que Jesus ensina naquela mensagem como orar, mas em Lucas 11, que é bem depois no ministério de Jesus, eles fazem uma pergunta. Ei, Jesus, será que você podia ensinar a gente a orar de novo? Por quê? Porque eles estavam lá, massa, Jesus falando, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que choram. E os caras, tipo assim, que vibe irada. Yes! Depois, cara, vamos comer uma pizza. Tá ligado? Eles estavam, tipo, curtindo a vibe da conferência, mas eles não estavam se entregando para abraçar a mensagem. Tanto é que no final do ministério deles, Jesus fala para Pedro, ei, cara, quando você se converter. E Jesus tinha uma metodologia de discipulado meio agressiva, né, com os discípulos dele. Ele falou uma vez para Pedro também. Pedro também era, sei lá, né, ele meio que pedia. Mas ele falou assim, sai de mim, Satanás. Com as dicas de Pedro de como Jesus não ir para a cruz. O lance é que Jesus estava ensinando os discípulos como abraçar a coisa mais importante do mundo, como viver de uma maneira significativa, impactante. E eles estavam ouvindo por um ouvido, e estava saindo tudo pelo outro, e não estava ficando nada no coração. Eles não estavam abraçando, eles estavam emocionados por causa da multidão, eles estavam impressionados por causa do hype e da autoridade que Jesus tinha ao falar, dos milagres que aconteciam. Era massa se sentir parte do time de Jesus, mas eles não estavam abraçando os valores de Jesus para eles. E aí, então, ao longo da caminhada ministerial, eles começam a ver o seguinte, sempre antes de acontecer uma grande coisa no nosso ministério, Jesus some. O que esse cara vai fazer? E aí eles foram descobrindo que antes de pregar, antes de curar, antes de fazer as grandes coisas que Jesus fez, Jesus orava. Jesus tinha uma vida de oração.
E aí eles foram conectando os pontos e eles viram que as grandes coisas que Jesus fazia estava conectado à sua vida de oração. E agora os discípulos estavam enrolados, porque eles iam ser enviados para fazer grandes obras, mas não sabiam orar. Ou seja, eles iam ser um fracasso. Em resumo é isso. Se você não entender nada do que eu estou falando, se tudo der certo, mas se você não tiver uma vida com Deus, tudo deu errado. Beleza? É só isso. Se você quiser ir embora, pode ir. Mas é tipo isso aí. Mas os discípulos chegam e falam: Jesus, ensina-nos a orar. Vamos dar uma olhada, Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a, como João ensinou aos seus discípulos. E aí, o mais engraçado é que Jesus, manso e humilde, o Cordeiro de Deus, pega e repete Mateus 6 para eles, que é a oração que todo mundo sabe, né? Que é o Pai Nosso. E ele fala: claro que eu vou ensinar vocês a orar. Claro que eu quero investir na sua vida de oração. É claro que eu quero que vocês aprendam a se conectar comigo, porque isso é a coisa mais importante do mundo. Se vocês forem bem no ministério, mas se vocês não tiverem uma vida de oração, na verdade, o ministério não foi bem. Se vocês tiverem grandes números e grandes resultados, mas a sua vida com Deus for vazia, e você não estiver cultivando um fogo interior da presença de Deus, que quando você fecha os seus olhos, você tem a mais absoluta certeza de que Deus está olhando para você, de que os olhos dele estão sobre ti, de que ele ama o som da sua voz, de que ele ama a sua presença. Queridos, é um fracasso viver sendo bem-sucedido naquilo que não é a prioridade para Deus. E aí então Jesus humildemente ensina os discípulos tudo de novo, a mesma coisa. E aí, então, nesse momento, eles realmente querem entender a coisa mais importante do mundo. Eles querem pegar o negócio, eles querem aprender a mensagem. Eles querem viver aquele negócio. Mas eu acredito que foi por causa de uma coisa que aconteceu alguns capítulos antes. Ok? Essa pergunta, para mim, não veio do nada. Mas essa pergunta é resultado de uma outra experiência ou crise. E eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Tá ligado? Quando você chega no final, a última prova, na hora de ganhar tudo, a pergunta que destrava a nossa vida e que libera a gente para ser o máximo do que podemos ser é: Deus me ensina a conectar com você. Eu quero ter uma vida contigo. Eu quero ter uma vida de oração. Eu sei que se nós tivéssemos a oportunidade de encontrar Deus cara a cara, imagina. O que você ia pedir para Ele, cara? O que você ia perguntar para Ele? Algumas pessoas iam perguntar assim, né? Será que a vovó foi ou não foi? Algumas pessoas iam falar em mistérios assim: Deus, existem 6 números muito importantes no fim do ano, aqui no Brasil. E é uma parada assim, misteriosa, mas tipo, nenhuma impressão, não, 6 números misteriosos. Algumas pessoas iam perguntar: Jesus, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Me ajuda, fala para mim. E aí, cara, os discípulos, eles se encontram diante do Deus que pode falar qualquer coisa, e eles fazem a pergunta mais importante de todas: ensina-nos a orar. Você pode revirar os 89 capítulos dos 4 evangelhos, e você não vai achar em nenhum lugar os discípulos pedindo outra coisa para Jesus. Eles nunca vão falar assim: Jesus, ensina a gente a pregar. Jesus, ensina a gente a fazer milagre. Jesus, como é que é aquele negócio que você cospe no chão, faz uma lama, passa no olho do cara e ele vai e enxerga?
Eles nunca perguntaram, Jesus, como que ressuscita os mortos? Jesus, como que multiplica os pães? Os discípulos fizeram todas essas coisas depois, mas a pergunta ministerial que eles fizeram é: Jesus me ensina a orar. Porque eles conseguiram conectar os pontos. E tudo o que Jesus fazia, na verdade, era fruto da sua vida de oração. João capítulo 5 diz que o Filho, por si só, nada faz, mas tudo aquilo que ele vê e ouve o Pai falar e fazer. E aquilo que o Filho vê e ouve, semelhantemente o Filho faz. João capítulo 5. Então, eles, de alguma maneira, conseguiram conectar os pontos de que o sucesso ministerial de Jesus estava conectado à sua vida de oração. Então, a nossa vida de oração deve ter essa prioridade, esse peso, vir nesse lugar de primazia nas nossas vidas, com a pergunta mais importante, que nos revela a coisa mais importante, que nos abre a porta para viver aquilo que realmente importa. Ter uma vida de oração é a coisa mais importante do mundo. Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna não começa quando você morre, mas a vida eterna começa quando você fecha os seus olhos e fala com Deus. E quando você começa a ler a sua Bíblia e o seu conhecimento por Deus aumenta. Porque a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. O conhecimento de Deus é a porta aberta por meio da oração. Parece que os discípulos estavam finalmente entendendo alguma coisa. Demorou talvez 3 anos, mas quem nunca, não é? Alguém se identifica aí? Às vezes a gente é meio lerdinho, e tudo bem. Ele é um bom pastor paciente. Tanto é que ele chama a gente de ovelha. E ovelha é o bicho mais burro que tem, não é? Mas ele fala de um jeito tão carinhoso, porque a ovelha é tão fofinho. Tá ligado o que aconteceu nos capítulos anteriores? Vamos fazer uma retrospectiva. Nos capítulos anteriores. Eu tenho algo no meu coração que me diz que a pergunta de Lucas 11 é por causa da experiência de Lucas 9. Tá ligado o que aconteceu em Lucas 9? Em Lucas 9, você pode virar uma página para trás, na sua Bíblia de papel. Ô glória, orando para que a sua Bíblia digital não acabe a bateria. Mas olha só, uma página para trás, e a gente tem uma história impressionante. É a história da transfiguração. Lucas 9, imagina, Lucas era um ótimo autor. O cara era bom, ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. O cara, ele coletava fatos e se organizava tudinho para escrever uma ótima história. Agora, imagina, empoderado pelo poder sobrenatural, inspirador do Espírito Santo. O cara era bom. E aí, eu acredito que ele está contando uma história para a gente sobre oração nesses dois pontos. Lucas 11 vem depois da experiência de Lucas 9. E o que rola em Lucas 9, eu não vou ler agora. Você pode ler depois. É uma história incrível quando Jesus chama os seus discípulos para orar. Oh, que interessante, não é? Porque Jesus, além de orar, chamava os seus discípulos também para praticar aquilo que ele fazia. Vai vendo. Parece que para ser um discípulo de Jesus tem que fazer aquilo que ele faz, não é? Vamos lá, alguém, né? O que acontece? Dá uma olhada comigo, Lucas 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago no barquinho. Não. Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Olha só, é do mistério, tá? Porque quando vai orar no monte, querido, ele está o quê? Esperando o manto descer.
Versículo 29, e enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada, e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Eu vou ler só até aqui, mas Jesus convida os seus discípulos para uma caminhada, tipo uma trilha, né? Porque subir montanha, querido, é coisa de jovem empolgado. Bicho, os caras não gostavam de orar, os caras não sabiam como orar, eles não sabiam o que orar gerava, e Jesus chama eles para orar no monte. E aí então, Jesus está lá empolgadão na frente, liderando a trilha, e os caras estão lá atrás assim, mano, que furada, mano. Se fosse para multiplicar peixe, ia ser mais legal. Orar. Por que a gente não pode orar aqui mesmo? Tem que orar lá no monte mesmo. E aí Pedro, Tiago e João, os principais apóstolos da companhia de Jesus, estão subindo bolados, sem saber o que vão fazer naquela reunião de oração. Eles estavam indo para uma coisa que eles não sabiam praticar, realizar, e não sabiam a finalidade ou o benefício daquilo. Mas Jesus mesmo assim os chama para sair da sua zona de conforto e subir a montanha para se encontrar com Deus no lugar onde Ele está. Quando eles chegam lá em cima, Jesus começa a orar, e como eu li no versículo 29, a face dele se transformou. O texto está dizendo o seguinte: Jesus revelou diante dos seus discípulos a glória que ele sempre teve, mesmo antes da fundação do mundo. Imagina, eles conseguiram ver Deus como Deus sempre foi. Filipenses diz, né, que Jesus ele abre mão da sua glória, ele assume a forma de homem, e sendo homem, ele vai, serve até morrer na morte de cruz. Ele não teve como usurpação ou ganância ser como Deus, mas ele abre mão de ser como Deus. Mas aqui, nesse episódio, a gente vê Jesus com a glória que ele sempre teve. Mas adivinha? Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Quem nunca, não é? Chama para orar, já bate aquele soninho. É ou não? Tem uma amiga minha que ela lê a Bíblia na hora de dormir com os filhos dela. Aí os filhos, de alguma forma, associaram ler a Bíblia com dormir. Aí, tipo, abre a Bíblia, já mete aquele bocejão, mano. E aí, os caras acabaram de fazer uma caminhada hiking na montanha. Chegaram lá no topo, cansadão, deita e começa a dormir. Né? Nenhuma coincidência aqui. É igualzinho a gente. Deus chama a gente para encontrar com Ele, só que a jornada cansa a gente. E aí, em vez de fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer, a gente prefere descansar. E aí, cara, quando os caras acordam, quando Pedro acorda, quem está lá? Jesus glorificado. E ele começa a olhar assim, quê? Olha quem é esse aqui. Esse Jesus é o Deus de Israel. Ele é o Deus do Monte Sinai. Ele é o Deus das pragas. Ele é o Deus do monte em chamas. Ele possui a glória daquele que está sentado no trono. Jesus é mais do que eu podia imaginar. E ele começa a ter um encontro com Jesus, com quem ele realmente é. Ele fica completamente impressionado. E como se não bastasse, quando ele olha para o lado, quem está lá? Moisés e Elias. Mano, quando você vai numa reunião de oração, Jesus está glorificado e tem Moisés e Elias, aí sim vale a pena você tirar uma selfie, hashtag foi maneiro, ou sei lá, hashtag devocional. Ok, fora isso eu não acho que vale muito não. Mas imagina,
o cara me olha do lado, tá lá Moisés e Elias e Deus com a sua glória no meio. E Pedro tá assim, boladíssimo. Cara, eu achei que a gente ia vir orar. Eu achei que ia ser mó chato. Eu achei que, na verdade, ia ser uma grande derrota. E eu estava morto, cansado, derrotado. E olha isso. Eu estou vendo Deus conversar com Moisés e com Elias. Eu tenho para mim que Moisés é a grande representação da lei, não é? Ele é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. E ele é o cara que recebeu a lei, escreveu a lei. E Elias é o maior dos profetas de Israel. É o cara que cuspiu fogo do céu, é o cara que assassinou 450 profetas de Baal, é o cara que trancou o céu e não choveu, é o cara, sabe, ele era bruto no ministério dele. E aí, eu acho que Jesus estava ali conversando com Moisés e Elias, mostrando que quando a gente dá um passo na direção da nossa vida de oração, nós vamos ver Deus nos ajudando a entender a lei e os profetas. Tá ligado que a gente olha a Bíblia, caraca, mano. Às vezes dá um desânimo, né? Porque você está lendo um monte de coisa que aparentemente não faz muito sentido. E tudo que você queria é que a Bíblia fosse tipo uma caixinha de promessa, que ajudasse você a se sentir um pouquinho melhor. Só que a Bíblia não foi escrita para você se sentir melhor. A Bíblia é a história de Deus mostrando para você como Ele está disposto a intervir na história do homem. A compreensão de que a Bíblia existe para você abrir, botar o dedo assim. Deus falou, posso ou não posso comprar? Pô, mano, sério mesmo? Eu não sei, mas eu queria muito encontrar um momento na minha mensagem de falar ainda. Porque eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis. Ainda, no dialeto carioca. Então, se em algum momento onde eu estiver falando alguma coisa que faça sentido, em vez de dar um glória, grita um ainda. E aí, cara, eu acho que Moisés não. O Pedro, ele viu assim, bicho, Moisés, Elias, Jesus, glória. Quer saber? Se orar é isso, eu quero orar. Porque eu não sabia que orar era tão legal. Eu imaginava que orar era mó chato. Mas, na verdade, orar é ver Deus como Ele realmente é. E entender aquilo que Ele deseja falar por meio da lei e por meio dos profetas. Cara, Pedro, então, ele tem uma brilhante ideia. Vamos fazer uma barraca para morar nesse lugar. É a primeira ideia de fazer uma casa de oração ali, né? Mano, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma tenda de avivamento aqui, bicho. Porque no lugar de oração é muito mais espetacular do que eu podia imaginar. E Jesus fala, não, beleza, ainda não chegou a hora. Vamos embora, vamos descer a montanha. Tem muita coisa ainda para a gente fazer antes de, habitar na minha presença assim. Mas aquela semente ficou plantada no coração de Pedro. E uma das coisas mais intrigantes para mim na narrativa bíblica é quando Jesus vive esse tipo de experiência espetacular com os seus discípulos, ele fala para os discípulos o seguinte, não conta para ninguém. Pô, brincadeira, né, Jesus? Como que você vive uma parada dessa e não conta para ninguém? Aí, beleza, o cara subiu a montanha, viu Deus, mano. Ele ouviu a voz de Deus no raio. Ele viu Moisés e Elias. E ele tem que voltar para casa e falar nada. Claro que isso não vai dar certo. Porque todo mundo tem um amigo que você chega para ele e fala assim, mano, vou te falar um negócio. Mas não fala para ninguém não. Amém? Quem tem um amigo assim? Eu vou te falar uma parada. Na moral. O que falaria? O que o carioca falaria numa hora dessa?
Tipo assim, no sapatinho. Sei lá. Mano, eu vou te falar um negócio, mas não fala para ninguém. E aí, beleza, Pedro, Tiago e João descem do monte como se nada tivesse acontecido. Só que eles acabaram de ver Deus. Oi? Como que a gente não explica isso? Como que a gente não fala disso? Eles descem com cara de paisagem. E os outros apóstolos começam a falar, e aí, igreja? Que palha, hein? Uma furada se meteu num retiro de oração. Pô, uma palha subiu. E os caras assim, né? Pô, Pô, maneiro, né? Maneiro. Não, foi maneiro. E aí, de alguma forma, né? Vamos fanficar aqui, né? Pedro chega para André e fala assim, mano, vou te falar uma parada, não fala para ninguém, não. É o seguinte, não tem aquele dia que a gente foi lá no retiro de oração? Então, naquele dia, Jesus mostrou toda a glória que ele tem. Tipo assim, tá ligado o Sinai? Tá ligado o Deus de Israel? Tá ligado o monte pegando fogo? Tá ligado os sinais de trombeta, raios, fumaça, uma nuvem? Tipo isso aí. Caraca, mano. Eu achava que era uma palha o retiro de oração de Jesus. Mano, mas como se não bastasse. Sabe quem estava lá? Moisés e Elias. Não, aí não. Aí já é tipo demais. Né? Aí já é demais para mim. Como assim, cara? E aí, querido? Quando você abre a boca para contar para um amigo e pede para ele não contar para ninguém, o que vai acontecer? Vai vazar, não vai? Então, aprende a lição. Vai vazar, ok? Se você está falando, assume seu BO, porque vai vazar. Se você não quer que vaze, vigia. Vigia na terra. E aí, beleza. Um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro. Todo mundo sabe. Jesus sabe que todo mundo sabe, porque Jesus, né, tem um monte de palavras de conhecimento o tempo inteiro. E aí, os discípulos falam assim, mano, aquele retiro de oração, eu queria ter ido. E se eu soubesse que orar era ver Deus e entender Deus, eu queria. Rapaz, eu lembro um dia que a gente estava lá no Mar da Galileia. Jesus falou um negócio de orar. Era tipo assim, pai, mãe, alguma coisa. Sabe, eu não estava muito prestando. Você lembra que eles não prestavam atenção no começo do ministério? E não pegaram o mistério da vida de oração? Lucas 11 vem depois do incrível e dramático encontro de Lucas 9, do Monte da Transfiguração. E aí então eles falam, mano, orar é a coisa mais importante de todas. Ter uma vida com Deus, na verdade, é o fundamento para tudo. E se a gente não tem uma vida com Deus, como que a gente vai fazer as mesmas obras de Jesus? Será que a gente vai viver e fazer o ministério que Ele está dando para a gente sem saber como se conectar com Ele? Alguém vai ter que criar coragem e pedir para Jesus ensinar a gente a orar. Então, na minha fanfic, na minha cabeça, Lucas 11, eles sortearam alguém que ia ter que, tipo assim, passar a vergonha de falar, Jesus, ensina-nos a orar. Porque a gente não aprendeu quando você quis ensinar. A gente chega na igreja, todo mundo fala que a gente tem que orar, tem que ler a Bíblia, mas poucas pessoas ensinam a gente como orar e como ler a Bíblia, é ou não é? Uma coisa que ensina um pouquinho melhor é como dar o dízimo. Mas Jesus ele está sempre disposto a voltar nos fundamentos e não deixar nenhuma ovelha ficar para trás perdida. Ele está cuidando da nossa vida de oração. A palavra de Deus nos fala que Jesus é eternamente intercessor e que nós podemos ser participantes do seu glorioso ministério e ser parceiro dele naquilo que ele está realizando. Dá uma viradinha na sua Bíblia de papel.
umas pagininhas para frente, e eu queria encerrar hoje compartilhando com vocês Lucas 18. É uma outra história sobre oração. Tá cedo? Eu ouvi uns 3A, mas eu não ouvi nenhum ainda. Tipo, aí... Vamos esticar um pouquinho? Dá uma olhada comigo, Lucas 18. Aqui o autor insere mais uma história sobre oração. Vamos dar uma lidinha? Lucas 18, versículo 1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha para você ver. Se Jesus conta uma história sobre orar sempre e desistir nunca, é porque ele sabe que a gente vai querer orar nunca e desistir? É ou não é? Alguém aí? Querido, se um dia vocês precisarem de um ministério de como orar mal, pode me contratar. Porque é o quê? A vida atropela a gente. E a gente quer orar nunca e desistir sempre, mas a gente queria que Deus fizesse as coisas na nossa vida. Aí Jesus vai lá e fala, não, eu não vou deixar isso assim não. Eu vou contar uma história para que vocês aprendam a orar sempre e desistir nunca. Amém? O que você acha que Jesus está esperando de você? Que você ore sempre e você desista nunca. Por quê? Porque orar é a experiência de Lucas 9. É ver Deus como Ele realmente é. É interagir com a glória que há na pessoa de Jesus. Lucas já havia construído isso no seu texto, essa história já tinha sido vivida pelos apóstolos. Eles estavam ligados que orar era muito importante, mas mesmo assim, a gente precisa de encorajamento para orar sempre e desistir nunca. E aí então Jesus conta uma história. Vamos lá. Versículo 2. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Difícil de achar, né? Uma viúva naquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e fará rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Olha essa história. É uma super história para que a gente possa orar sempre e desistir nunca. A primeira coisa que a gente precisa saber e sempre lembrar é que orar é o privilégio que nós temos de, como criatura, entrar na presença do Criador com confiança, sabendo que Ele sempre ouve o som da nossa voz, que Ele ama a nossa presença e que Ele tem bons planos para nós. Então, a nossa vida de oração deve ser motivada porque Jesus é exatamente o oposto desse juiz. Está ligado esse juiz? Esse juiz é o oposto de quem Deus é. Ele não ama Deus e ele não respeita as pessoas. Deus ama Deus.
É ou não é? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. João capítulo 15, versículo 9. Deus ama Deus e Deus ama o homem. Deus ama as pessoas. Ele é exatamente o oposto desse juiz que não se importa. Ele só fez o que ele fez para a mulher parar de encher a paciência dele. Agora, Jesus também chama a gente para considerar um juiz mau fazendo o que é certo por causa dele mesmo, quanto mais Deus não fará aos seus escolhidos que oram de dia e de noite. Queridos, o convite para orar entra agora numa outra dimensão. Jesus está falando que se a gente realmente crê que orar é ver Deus e falar com Deus e interagir com a sua presença, entender Moisés, Elias e a parada toda, ele está falando, por que a gente não faz isso? Algo que a gente faz o tempo todo. Por que não orar de dia e de noite? Por que não orar 24 horas por dia? Se nós queremos ver justiça, nós podemos obter a justiça de Deus por meio do próprio Deus, liberando a sua vontade enquanto oramos. Todos nós sabemos, queridos, que a justiça do homem não produz frutos bons, é ou não é? Se você tivesse tudo o que você quisesse, do jeito que você quer, você ainda assim seria insatisfeito. Mas a vontade de Deus, feita na sua vida, tem o poder de te encher de gozo, prazer e satisfação, mesmo que seja diferente do que você imaginava. Porque é Ele que tem bons pensamentos sobre nós. Ele que é um bom Deus. Agora vamos dar uma olhada nessa viúva, gente. A viúva, ela é a figura de uma pessoa vulnerável, é ou não é? A viúva não tem quem lute por ela. E ela tem um adversário que está, arrumando problema para ela. Talvez ela tinha uma causa na justiça, talvez ela tinha um dinheiro para receber, talvez ela tinha, um problema que esse cara estava causando e o juiz não lhe atendia. E aí Deus vai lá e bota o exemplo do quê? De uma viúva. Mano, não existe nada mais vulnerável, mas também insistente e forte do que uma mulher que sabe o que é ou não é? Não é à toa que ele bota uma mulher, não. Porque você sabe, querido, que quando sua mulher bota um negócio na cabeça e ela começa a pedir, adivinha o que vai acontecer? Ela vai ter, querido. Ela vai receber. É ou não é? Se você não está entendendo o que eu estou falando, é porque você não é casado. Amém? Algumas pessoas, tem um amigo meu em Maringá, e eu zoei muito ele essa semana, porque eu estava pregando essa mesma mensagem, e o cara, como se não bastasse, Deus deu para ele 3 filhas. Agora imagina a gangue de 4 mulheres em casa, querendo alguma coisa. Meu Deus, esse cara, tadinho, né? Mas todo mundo sabe que uma mulher é o exemplo da força. É o exemplo mais frágil de algo extremamente poderoso e insistente. Ela não desiste. O homem, o machismo e as coisas não conseguem quebrantar o espírito da mulher. Ela vai, luta, se reinventa. E todo mundo sabe a história de uma mulher que foi mãe, pai e provedor e que arrebentou. Quando tudo ia dar errado na família, quem sustenta o negócio é o quê? É a mãe, é a mulher que ora, trabalha de 8 a 6, faz não sei o quê, costura, vende e faz e cria os filhos. Porque não existe nada mais poderoso do que a vontade de uma mulher. Eu acredito que esse é um poderoso exemplo para que a gente possa orar inspirado na mesma maneira que as nossas mulheres insistem com a gente. Imagina, se a minha vida de oração fosse igual a minha mulher fica no meu pé, tá aí, um bom objetivo para ter na vida. Ainda, né? Jesus, ele conta essa história
e ele coloca os personagens, a viúva, o adversário e o juiz mau. E ele conta essa história a respeito de um adversário que prejudica uma pessoa vulnerável, mas que essa pessoa vulnerável não tem o seu espírito quebrado e ela permanece insistindo no seu lugar de fala. E Jesus conecta tudo isso, de alguma maneira, com a nossa vida de oração, porque essa é uma história sobre orar sempre e desistir nunca. Queridos, os crentes precisam voltar para o seu lugar de fala. O nosso lugar de fala não é a internet. O nosso lugar de fala é a sala do trono. Amém? Vamos voltar, vamos voltar. Vamos se voltar para Deus. Tem muito crente xingando muito no Twitter. Ruim, hein? E aí, então, a história dá o seu plot twist. Quem poderia imaginar que esse juiz perverso seria comparado ao incrível, generoso, poderoso Deus, que deseja se revelar para você por meio da sua vida de oração, está esperando você chegar no topo da montanha para falar com Ele, para vê-lo como Ele realmente é. Ele está esperando você fazer a pergunta de 1 milhão, a coisa mais importante do mundo, para que você possa entrar com confiança diante do trono de Deus. Sabe, entrar pela carne rasgada de Jesus, lavado, redimido pelo sangue, que nos purifica e justifica, e que nos transforma de inimigos de Deus em co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que quando nós oramos a partir das regiões celestiais, onde nós estamos assentados com Cristo. Querido, a gente não ora da terra para o céu, pedindo para alguma coisa para cair, não. A gente ora do céu para a terra. Quando nós fechamos os nossos olhos, você não está nessa cadeirinha mais não. Quando você fecha os seus olhos, você está de pé num mar de vidro misturado com fogo. É a sala do trono. É o lugar onde a sua voz realmente faz sentido e causa impacto. Jesus está convidando a gente para entrar nesse lugar de oração. Com confiança, porque Ele é um bom Deus. Ele vai fazer justiça rápida. Eu amo que Ele fala justiça rápida, porque se tem um povo ansioso é a gente, né? A gente gosta das coisas rápidas, não é? Só que a justiça rápida de Deus é rápida para Ele, não para a gente. Então, é melhor você pedir com confiança que no tempo dele, Ele vai fazer aquilo que Ele quiser. Isso aqui não é uma carta em branco para você botar Deus na parede e obrigar Ele a fazer seus desejos. E ficar chateado porque Deus não cumpre os seus caprichos. Eu realmente queria recomendar para qualquer um que está em busca de uma religião de conforto, onde o Deus faz tudo que a gente precisa, mudar de religião. A nossa religião, ou o Deus a quem seguimos, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser contidos. Ele vai fazer aquilo que Ele falou que iria fazer. O nosso papel é descobrir a sua história e entrar nela. Não ficar tentando impor a nossa narrativa. Deus está chamando a gente para orar de dia e de noite, sabendo que Ele vai liberar justiça rápida. Imagina o que é justiça rápida. Justiça rápida, nos nossos termos, seria eu peço agora e logo recebo. Mas justiça rápida, aos olhos de Deus, é Ele que faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Usa até mesmo as circunstâncias difíceis da nossa vida para gerar em nós o caráter do seu Filho.
Então, enquanto nós esperamos, nós estamos sendo transformados. Enquanto nós estamos orando, nós estamos olhando para a glória que há na face de Jesus Cristo. Nós estamos descobrindo e experimentando a glória de Deus. Queridos, orar não é para pessoas imediatistas. Orar é um convite para esperar em Deus. Esperar Deus fazer as coisas do seu tempo. E aí então, Jesus ele conta essa história de maneira perfeita. E ele finaliza dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar alguém orando na terra? Porque ele sabe que a gente tem a tendência de orar nunca e desistir sempre. Mas a palavra de Deus diz que Jesus em breve virá. Queridos, essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia de justiça. Todas as outras coisas que podem ser promovidas desse lado da eternidade não se comparam com aquilo que está no coração de Deus para ser realizado no seu retorno. Nós amamos aquilo que está disponível do reino de Deus agora, mas sabemos que não ainda é tudo o que há. O reino vem quando o rei chega, e quando ele vier, quando o Filho do Homem voltar, ele vai fazer justiça rápida. A palavra de Deus diz que ele tem um reino de paz, justiça e alegria para implementar em toda a terra. O plano dele é cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar, com o seu conhecimento, com a sua glória. Queridos, esse é o plano incrível de Deus. Só que ele está chamando a gente para ser seus parceiros, seus amigos. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele está em busca de amigos, pessoas para trabalhar em parceria com ele, enquanto oramos. Se nessa noite, de alguma maneira, Deus te motivou, incentivou, e o Espírito Santo moveu em você, para que você possa entrar nessa incrível jornada de descobrir o que é orar, e você queria orar junto comigo hoje, mais uma vez, Deus, ensina-me a orar. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós já vamos concluir, mas eu não queria que a gente encerrasse sem antes orar juntos. Aí onde você está, queria convidar você a abrir seu coração, fechar os seus olhos. Querido, você está diante de Deus e diante do Deus que ama o som da sua voz, do Deus que ama a sua presença. Você está diante do Deus que te fez para existir para sempre diante dele. Ele te ama, ele te deseja. Você está diante do Deus que sangrou para que você pudesse ter acesso livre à sala do seu trono. É aqui onde nós estamos agora, nesse lugar santo, diante do trono da misericórdia, diante do seu assento de graça. Pai da glória, eis-nos aqui, mais uma vez diante de Ti. E agora nós nos aproximamos de Ti com uma simples e humilde oração. Nessa noite, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Será que você podia orar por você mesmo? Ensina-me a orar. Ensina-nos a orar, Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade. Ensina-nos a orar, ensina-me a orar. Querido, começa a pedir por você. Não existe nada que eu possa fazer por você. Se você não quiser, se você não pedir, peça a Ele aí onde você está, para que Ele libere o espírito de oração sobre você. Pai da glória, vem e enche esse lugar com espírito de oração. Ensina-nos a orar. Nós queremos, Senhor, nos matricular nessa jornada e nunca nos formar dela. Queremos, Senhor, passar a eternidade inteira aprendendo a interagir contigo. Pai da glória, ensina-nos a falar contigo.
Ensina-nos as coisas que pesam e doem no seu coração. Mostra-nos, Senhor, as coisas que são importantes para Ti. Pai da glória, leva-nos numa jornada de oração junto contigo. Senhor, nós te pedimos para que nessa noite o Senhor marque os nossos corações com Lucas 11. Ensina-nos a orar, assim como você ensinou aos seus discípulos. Pai, mostra-nos a Tua glória, assim como você revelou aos seus discípulos. Ajuda-nos a perseverar na oração, assim como o Senhor ajudou os seus discípulos. Pai, nessa noite nós nos voltamos para Ti. Libera o espírito de oração nesse lugar. Pai, nós queremos começar o nosso ano consagrando as nossas vidas a Ti, para o Senhor, para interagir contigo. Pai, nós consagramos esse primeiro Next Rio, pedindo pela coisa mais importante que podemos ter. Dá-nos uma vida com Deus. Dá-nos uma vida contigo. Toca-nos com o fogo da oração. Desperta o nosso coração para desejar o Teu. Pai da glória, libera o espírito de oração nesse lugar. Vem e sopra sobre nós, em nome de Jesus.